Bem-vindos ao Impacto em Pauta, uma iniciativa Luma para a transformação social. Eu sou a Patrícia Lino, responsável pela área institucional da Luma, e aqui comigo, Murilo Carvalho, que é CEO da Luma. Murilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia, pela introdução. Feliz de poder falar um pouquinho aqui, né, de como é que a gente está construindo essa área, os projetos que começaram a dar frutos nos últimos 2 anos, mas acho que agora a gente está com bastante autoridade para poder tocar esse papo. Isso aí. Então, para a gente começar, se apresenta para a gente, eu falei um pouquinho aqui, mas se apresenta para a gente, fala como que a Luma iniciou a sua trajetória até hoje, né, como você falou aí, projetos que estão relevantes, como que a Luma se tornou essa referência em projetos educacionais e de impacto, né? Então, vamos lá. Eu sou engenheiro por formação, estou ligado ao mercado que a Luma trabalha de educação ou como professor desde muito novo. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi como professor particular. Eu tinha 14 anos e eu acabei dando aulas particulares para algumas crianças ali da minha cidade. Era uma cidade pequena e ali eu atendia algumas crianças que era criança também, né? Tinha 14 anos, mas foi o meu primeiro ganha-pão. Foi o meu primeiro ganha-pão quando eu vim para Vitória, apesar de ter me formado em engenharia e ter feito minha carreira no mercado financeiro, né? Mas essa é uma parte da minha trajetória que ela se conecta muito com o que a Luma faz hoje, principalmente nesse atendimento das empresas e levando os projetos, porque no mercado eu tive a oportunidade de cuidar do recurso de grandes empresários aqui do Espírito Santo, e esse recurso e essa atuação ela me propiciou que a gente caminhasse o que a gente tem hoje, né? Mas eu fiquei ali, trabalhei no mercado financeiro mais ou menos uns 7 anos da minha vida, saio para montar uma empresa de educação, na época boom de startup, tecnologia, né? Eu já tinha ali a Luma como um negócio de garagem, mas não tinha esse nome, era só uma ideia e eu, com o recurso que eu ganhava lá, investia um pouco para o negócio se manter, mas algo muito incipiente, né? Mas tive a vontade de empreender, sempre quis ser empreendedor também, e fazer isso num ramo que eu tinha algum conhecimento, para mim era melhor, né? Tinha mais afinidade. Então a Luma nasce ali num contexto, muita gente vai lembrar, né? Muito serviço uberizado no Brasil, aquela uberização de serviço. A gente tentou fazer isso democratizando o acesso para as pessoas poderem ter mais acesso a professores privados, lá fora chama de private tutoring, né? Aqui de professor particular, porque era um serviço que assim, até hoje, né? Se você pensar uma grande marca no Brasil, não vem nenhum nome na cabeça. A gente tentando enxergar essa oportunidade, a gente botou esse Uber de aula particular no mercado, né? Começamos com uma expansão muito grande, só que o pós-pandemia obrigou a gente a migrar, né? Antes você chamava e o professor ia na sua casa, pós-pandemia vira ali um produto totalmente digital e continua ali no ensino privado num primeiro momento, mas aí a empresa tentando encontrar o seu caminho, mas tivemos uma atuação ali no meio do caminho que a gente conseguiu fazer uma metodologia que era vencedora, mas que ela não estava se expandindo na velocidade que a gente gostaria antes, ser replicada no projeto e a gente chegar aqui até aonde a gente está, né? Então a gente trabalhava ali, acho que mais ou menos 2024, a gente tinha a nossa carteira de alunos, tinham alguns projetos. Nosso DNA sempre foi muito da educação personalizada, fazer algo específico, né? Seja para o aluno, seja por uma demanda específica. E aí aqui em Vitória tinha um projeto social de quase 40 anos que se chama SECRE, ele fica ali no Morro de São Benedito, no Território do Bem. Quem aqui de Vitória é bem conhecido, porque ele é um projeto vinculado à Igreja Santa Rita, da Praia do Canto. Então, a gente foi convidado para ir lá tentar fazer a continuidade de um projeto educacional. Eles tinham um projeto anterior, que por conta da política de escola integral ele foi descontinuado. E aí as líderes do projeto nos chamaram lá e pediram um orçamento, né, para atender aquelas crianças do projeto. A gente olhou para a nossa metodologia, olhou para as crianças, desenhou um projeto em conjunto. As próprias líderes, por meio das suas famílias, bancaram a bolsa dos alunos, né, a gente baixou o preço, a aula particular não é o mecanismo mais em conta que tem ali na educação, e proveram para aquelas crianças um ensino de altíssima qualidade por meio de filantropia direta, né? O resultado foi muito alto, pedagógico, por N motivos, né? A Luma ela presta muito bem esse serviço, mas além disso você tem um outro ingrediente, né? Que são crianças que estão numa área de
extrema vulnerabilidade, numa situação familiar que não é a comum do que a gente vive nas nossas famílias muitas vezes, não tem as oportunidades que a gente tem. Essas crianças, normalmente, elas não estudam tanto no contraturno escolar, né, depois da aula. Uhum. Eu vim de uma família com pouco recurso, mas minha mãe ficava ali em cima para estudar todo dia depois do almoço, né, para poder sair para brincar tinha que estudar. Não é uma realidade ali em algumas regiões mais periféricas brasileiras. E a gente encontrou esse cenário lá. E quando essas crianças começam a fazer 5, 6 horas de aula particular por semana, é um aporte educacional muito grande. Aí o resultado explodiu na escola, nota, os alunos não ficaram, assim, virou um oásis o projeto, né, em relação aos indicadores educacionais daquela região. Só que, filantropia ela tem limite, né? Uhum. Ela acaba, né? Assim, não dá para você ficar passando o chapéu Não é toda hora e sustentável, também né? não se transforma no modelo que a gente estava caminhando. Então aí a gente encontrou um caminho via as leis de incentivo, que até 2024 era desconhecido para mim, hoje é conhecido. A gente domina muito bem esse mercado. E a gente viu que poderia transformar o imposto das empresas e trazer essas empresas para começar a participar da responsabilidade social e colocar projetos como esse em pé, sendo as patrocinadoras, sem necessariamente gastar dinheiro, que poderiam fazer por meio de seus impostos. Então, foi aí que surge o modelo de negócio do Luma Social, que se replicou para diferentes projetos. Enfim, hoje entre projetos privados e de lei de incentivo são mais de 8 projetos e assim está a nossa atuação hoje. Legal. Então é aí que nasce o Luma Social e você já pincelou um pouquinho aqui para a gente qual é o tema do nosso podcast hoje, né? Que são leis de incentivo. Esse termo é agora um pouco mais conhecido, né? Mas ainda existe um universo aí de possibilidades a ser explorado, só que muita gente acha que é algo complexo, algo que são para as empresas maiores que têm um faturamento gigantesco. Mas explica pra gente o que é na prática esse mecanismo e por que ele é uma oportunidade desperdiçada por essas empresas que às vezes acreditam que não têm condição de participar. Tá. Projetos incentivados, hoje a gente tem um domínio muito grande na atuação. O próprio termo, lei de incentivo, projetos incentivados, recursos incentivados, renúncia fiscal, ele é desconhecido para a maioria das empresas. Acho né? que a gente vai precisar fazer um glossário, né, Murilo? A gente vai fazer aqui, vai dar para entender. Mas projetos incentivados são projetos que são autorizados pelo governo federal ou pelo governo do estado ou pelos fundos municipais da criança, adolescente e do idoso a poderem captar recursos das empresas e que esses recursos sejam abatidos do imposto dessas empresas. Né? Então, quando a gente fala de recurso federal, a gente está falando de RPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Quando a gente fala de estadual, a gente está falando de ICMS, que é o principal imposto estadual ali. Então você tem um projeto que ele foi verificado por um órgão competente, um ministério, uma secretaria estadual. A partir dessa verificação e auditoria, se ele é um projeto viável e atende à lei, existe uma publicação em Diário Oficial da União, a qual essa publicação ela gera ali informações que permitem com que a empresa, dentro dos limites estabelecidos pela lei, possa doar uma fração do imposto dela para financiar projetos. Qual que é a ideia do governo quando ele cria o mecanismo? Ele transferir dentro da fonte do IRPJ, por exemplo, uma fração, se você somar todas as leis, chega a 10%, aproximadamente 10%. Mas, por exemplo, a Lei Rouanet, que é a mais famosa, é 4%, Fundo da Infância é 1%, Lei do Esporte é 2%, cada lei tem o seu. Elas, no geral, não se canibalizam uma entre as outras, né? Acontece em casos muito específicos, mas a maioria das vezes não. E o governo está falando com a empresa o seguinte, cara, 10% do seu imposto, você pode apoiar iniciativas que vão impactar o seu redor local, e ele faz essa transferência de poder, de centralização, para que as empresas possam apoiar essas iniciativas que foram validadas pelo governo anteriormente. Então eu enxergo isso de maneira muito positiva. Sem dúvida. Você faz o nome é de centralização mesmo. Então você consegue às vezes apoiar algo que está ali no local e precisando de um determinado apoio. Do lado da empresa, é uma maneira de você começar a gerar estímulos para a empresa, já que a lei de incentivo permite com que a empresa comece a fazer um trabalho social sem necessariamente desprender de resultado. Então a empresa ela começa a caminhar nesse caminho, daqui a pouco ela vai estar fazendo outras coisas, outras ações de sustentabilidade. Então
leis de incentivo e projetos incentivados, esse que é o conceito. Legal. Então, na prática, existe um bolo que é pago, né, de imposto, e uma fatia desse bolo você pode direcionar para o projeto que você identificar que vai trazer resultado, impacto social, vai trazer um relacionamento entre a marca e a comunidade. Então, existe a possibilidade de você sentir mais próximo o resultado desse imposto que você paga. O imposto no Brasil não tem como fugir, né? É uma das certezas os que... 90% não tem como administrar, né? A gente confia que administrem bem. O imposto não tem como fugir, acho que é obrigação de toda a empresa, mas o que eu acredito, né? Quando você tem um mecanismo como esse, você tem que usar o máximo que você puder, já que não tem custo, até para fomentar iniciativas locais e mudar o seu redor, né? A gente fala muito de mais Brasil, menos Brasília, menos recurso centralizado, isso tudo ele é verdade à medida que você faz uma ação como essa dentro de um projeto como esse. Então, o governo ele não vai conseguir cobrir tudo e os mecanismos ele vêm nesse sentido. Agora, tem um ponto que é muito relevante falar aqui, que as leis elas vêm se aperfeiçoando muito nos últimos 10 anos, mas especialmente nos últimos 3 ou 4 anos, os mecanismos, né? Então, a Lei Rouanet ela existe desde a década de 90, por exemplo. A Lei Rouanet no Brasil ela foi muito estereotipada. Tanto por um lado, tanto pelo outro lado, e a gente acaba às vezes não tendo informações verídicas ali em relação à lei, que é uma lei, assim, um mecanismo, cara, para mim, sensacional. A lei é muito bem estruturada por dentro, o Ministério ele é muito organizado, é tudo muito bem auditado, tem muita tecnologia ali dentro. É óbvio, existem polêmicas que normalmente estão em alocações que fogem, às vezes, do processo normal das empresas, mas acho que como em todo lugar. Mas é um mecanismo de você apoiar localmente a cultura local. Você quer que o governo escolha. O governo pode ter um viés ideológico para um lado ou para o outro. Então, você quer que ele escolha para onde vai a cultura, ou que você, já que você não concorda, ele pode concordar ou não, mas você pode apoiar uma iniciativa, um grupo local, uma ação educacional, né? Porque você consegue ter projetos que se adaptam à lei para ter esse cunho educacional cultural, alguma coisa assim. Nesse sentido. Então, as leis se aperfeiçoaram muito também e o volume do Brasil ele vem se expandindo nos últimos anos. Então, assim, volume que a cada 3, 4 anos está dobrando. Então, também é um mecanismo novo. Então, é normal que a maioria das empresas não conheçam. Legal. E que bom que a gente está aqui para divulgar, né? Para fazer o glossário, como eu falei. Mas, assim, hoje o mercado também fala muito de ESG. E como que o uso das leis de incentivo podem possibilitar para que tire o ESG muito da teoria, da inspiração, né, e coloque isso de fato na prática, usando também, né, a responsabilidade social para que o impacto seja real, seja próximo. E como que o marketing pode usar isso para conectar a marca com a comunidade, como você exemplificou? Eu gosto de... Quando a gente fala de ESG, eu gosto de chamar aqui, ou eu tento abordar nas minhas conversas, apesar de ser ESG, eu tento abordar como responsabilidade social. O ESG é outra coisa que foi estereotipada, né? Então tem empresa que quer falar que faz, tem empresa que quer falar que não faz, mas na prática a responsabilidade social é uma coisa que todo mundo quer fazer. Inaugurar essa parte de ESG e responsabilidade social na empresa, o caminho que eu enxergo nas leis de incentivo para mim é o melhor caminho. Por quê? A empresa ela não precisa ir lá, bater na porta da diretoria, na pessoa da área e barganhar um orçamento para poder começar, porque ela consegue, por meio das leis, apoiar iniciativas sem necessariamente desprender de um investimento. Cortou essa barreira do investimento, já cortou boa parte do que você tinha que fazer ali dentro. Sim. Então, isso é muito relevante. Na minha visão, né? Assim, então, se você cortou aqui, você já tem muita coisa para fazer ali dentro que cortou muitas etapas ali do que deveria fazer, que é a aprovação de diretoria, de conselho, tal. É uma forma da empresa começar a sentir o gostinho de ajudar. A gente já atendeu aqui na nossa região, já tive empresas com faturamento de 9 dígitos, beirando os 10 dígitos, que nunca tinha feito R$1 de responsabilidade social e que começaram a fazer com a gente. Então, isso dá um gosto para a empresa, que ela recebe um relatório e fala, caramba, eu banquei o estudo de 50 crianças, tem 50 crianças que estão estudando e fazendo um lanche, uma refeição por causa de mim.
A gente já levou oficinas para áreas de comunidades que a empresa atende. Então, às vezes a empresa está lá causando um impacto na comunidade. Às vezes a empresa chegou antes, a comunidade chegou depois, mas tem aquele atrito e aí, de repente, a empresa está oferecendo lá 1, 2 dias ali de atividades para aquelas pessoas Isso tudo sem precisar correr todo aquele processo burocrático de aprovação, desprendimento de caixa e tudo mais. Então, é a maneira que eu enxergo. E à medida que a empresa vai caminhando, ela vai confiando também no projeto, ela vai confiando que o recurso está bem alocado, ela vai entendendo dentro da estratégia dela. Então, será que se eu investir num projeto que está na região tal, que eu estou com uma planta industrial lá, será que eu vou ter algum benefício? Será que o filho do meu colaborador vai estar atendido, o meu colaborador vai estar mais feliz? Será que a comunidade local vai ter uma impressão melhor da minha empresa? E assim sucessivamente. Aqui eu estou falando das empresas talvez um pouco menores, né? Porque quando a gente vai para as maiores, aí elas já têm essas áreas de responsabilidade social bem estruturadas. Muitas vezes elas não encontram ali um projeto que está em linha com as diretrizes estratégicas dela, então aí a gente entra também tentando entender, né? Já como a gente tem um pool de projetos, conectando um pouco mais. Mas é isso. Então, eu acho que tanto na responsabilidade social, no SG como um todo, eu acho que as leis de incentivo são um excelente mecanismo para que a empresa vai começar botando uma aba no site, mostrando as ações, vai fazer uma circular interna para os colaboradores. O colaborador quer ver que o trabalho dele está ajudando os outros também, né? Então é isso. Legal. E como a gente está trazendo um tema que não é conhecido por todo mundo, e muitas vezes dá arrepio para a área contábil e financeira, principalmente olhando para a compliance e olhando para a segurança jurídica, como que a Aluma atua para que esses parceiros, como você citou, né, um parceiro que não fazia nada de responsabilidade social, apostou na gente, topou, embarcou no projeto e está enxergando isso como algo fácil, algo que não burocratiza ou que não cria mais etapas, né, dentro da sua área contábil. Como que a gente garante esse custo zero de preocupação para a empresa? A gente, sim, primeiro ponto, apesar de a empresa realmente ser um processo simples, tanto para a contabilidade quanto para a empresa, é um processo a mais, né? Não tem como falar que não é. Apesar de ser um processo de 5 minutos, esse processo é um processo a mais. A gente entendeu ali na Aluma, né, e hoje na nossa carteira, 45% já faziam antes, 55% nunca tinha feito. Eu achei que esse número ia ser de 10, 15%, e hoje é metade praticamente das empresas fazem a primeira vez com a gente, porque tem essa barreira mesmo para quebrar. Então a gente entendeu que a gente precisava cobrir essa parte da empresa. O projeto, ele está lá entregando os indicadores educacionais dele. Eu mostrar e vender um bom projeto é 80% dele que tem que fazer. Mas tem um 20% que são essas questões burocráticas que a gente precisou criar uma estrutura interna para ir lá. Então a empresa, principalmente quando vai fazer a primeira vez com a gente faz questão de entrar lá. Cara, deixa eu entrar junto com o seu contador. Deixa eu passar um e-mail aqui para dar segurança para o contador que está executando. Então, cobrindo essas etapas de documentação, de lançamento, como eu falei, é um processo muito rápido. Só que ainda assim a gente prefere acompanhar de perto nas primeiras vezes para garantir isso. As leis de incentivo, ela criam uma barreira muito clara entre o patrocinador e o proponente do projeto. Justamente para o patrocinador não ter nenhum ônus se o proponente venha a falhar. Porém, mesmo assim, o 1, 2 e 3 aqui do nosso projeto é ter uma governança muito forte, ter uma prestação de resultado a cada 90 dias ali em relação aos projetos, para que ele possa acompanhar como esse dinheiro está sendo aplicado e assim sucessivamente. Então, a gente teve que criar uma área, criar conteúdo, treinar as pessoas, se deslocar até a contabilidade das empresas, às vezes ela está interna, às vezes externa, às vezes é um consultor e assim sucessivamente. Legal. Isso garante que mais empresas façam, né? Isso garante que a informação e o conhecimento se dissemine e que a empresa, como você falou, crie confiança, porque assim aumenta o investimento dentro dessas regras, né, que existem dentro da lei de incentivo, mas a gente acaba impactando e alcançando mais vidas, né? Excelente. E para fechar, Murilo, conta um pouco, né, do que você viu de mais impactante nos projetos que a Aluma fez em 2025. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais do Escritores em Formação, um projeto que a gente está vindo com tudo para 2026, para que ele cresça cada vez mais e impacte cada vez mais famílias. Mas também deixar um recado final para os empresários que estão olhando para o seu cronograma, né, de investimento, alocação de recursos, de lei de incentivo e pagamentos de imposto para 2026. Como que eles podem olhar para essa estrutura
E se planejarem para que eles também façam parte dessa iniciativa, para que eles iniciem ou para que eles fortaleçam também as suas áreas de responsabilidade social. Legal. Nos projetos, quando comecei, assim, a gente passa a atender um público que é muito diferente do público que a gente atendia antes, né? E como eu falei, vim de uma família que não tinha tanto recurso, tal, mas existe um componente, que é o componente da herança cultural, que os alunos herdam ou que eles chegam no projeto, que assim, eu não tinha muita noção do quanto que isso impacta. Eu sempre achei que a maior distância do Brasil fosse a financeira. Sempre achei isso. E eu achei que eu iria encontrar isso no projeto. Então a gente entrou lá preparado para cobrir material escolar. Não que não tenha, tá? Tem muita problema financeiro e de renda, tá? Tem muito. Só que o maior problema não é esse. O maior problema disparado é que você vem numa parte geracional de um público que não teve educação, gerações que estão passando, pessoas maravilhosas que têm muita vontade, as pessoas às vezes estereotipam as pessoas que estão em áreas vulneráveis, mas assim, vamos lá, São Benedito mesmo, ali no Território do Bem, especificamente São Benedito, acho que são 10 mil habitantes, São Benedito, o Território do Bem, 30 mil. São 10 mil pessoas, são 3 mil em idade escolar. Você vai ter ali, 40, 50 que podem estar com algum problema, são mais problemáticos, tal, estão na rua, enfim. Você tem 200 que estão num projeto igual esse, do Inova Bem, do SEC, e você tem 2.750 que estão buscando uma oportunidade ou estão, assim, que poderiam ser puxados para um caminho de ter uma trajetória ali dentro, né? E esse aporte de herança cultural foi o que mais me surpreendeu. Eu achei que os alunos... Falei, cara, não vai ter... a gente pensou muita forma de gamificar as aulas para ter engajamento, para não ter falta. Porque, os caras vão lá pro projeto, aí faz aula de canoa, faz aula de música, faz aula de dança, aí o cara vai ter que fazer uma aula de fluência de leitura, aí eu não vou segurar esse cara lá, né? E o projeto tem um índice de presença inacreditável. É verdade. Inacreditável. Consolidado do ano passado foi 90%, 91%. Os meses que bate menos, bate 80%, que é acima da frequência escolar lá de cima. Então eles gostam de fazer aula, eles vão lá, eles entendem, eles começam, eles evoluem muito rápido também. Os ciclos educacionais são mais longos, isso me surpreendeu muito. Cara, em 2, 3 meses os alunos já estão performando muito alto, porque antes ele olhava e falava, cara, a escola não é para mim. Eu vou lá passar meu tempo porque eu sou obrigado. E alguns nem iam, né? Tem uma evasão muito grande lá em cima. Aí de repente ele fala, opa, eu sou um aluno nota 9, eu sou um aluno nota 10, sou um aluno nota 8, isso aqui é para mim, eu posso pensar uma carreira. Legal. Porque não é só aula, né? Você tem um ciclo de leitura, você tem oficina, você tem um estímulo, você vai treinar ele em relação às profissões, você vai fazer ele sonhar, você vai fazer ele escrever. E as aulas são ao vivo, né, Murilo? Então, assim, existe uma interação entre a turma que está lá, né, o presencial, mas principalmente com o tutor também, que está online, ao vivo, estimulando. Temos pedagogos presenciais por conta das atividades motoras, mas as aulas acontecem de forma síncrona e online. Então, eu tenho uma professora que está lá no Rio Grande do Norte dando aula para os alunos aqui. Eu tenho uma professora que está em São Carlos, em São Paulo, dando aula aqui, por meio da nossa plataforma, né? O que acontece é que assim a gente consegue diminuir muito os grupos, que eu aumento muito a oferta. Então, o meu grupo vai ter 4, 5, 6, 7 no máximo alunos por turma, são turmas muito pequenas. Então, o professor conhece cada aluno pelo nome, chama, bota ele para falar se ele estiver falando pouco. Isso tudo dá um resultado pedagógico muito, muito alto. Legal. Então, é uma coisa que a gente vem surfando de maneira robusta. Então, o resultado pedagógico, ele me surpreende bastante também ali dentro do projeto. E para os empresários que estão se preparando, eu vou sempre puxar a sardinha para o nosso lado, né? Colocar o pezinho para ele ter uma boa experiência, que às vezes, assim, a gente, normalmente, por exemplo, no caso da cultura, a gente tem mais ou menos, a cada R$6 aprovado pela lei, 1 é captado. Então, tem R$5 ali que não são aprovados. Às vezes o empresário vai e bota num projeto que não saiu, a primeira experiência dele é frustrada, ele desanima, entendeu? Ou não teve uma prestação de contas. Então pega um projeto que está estabelecido, que tem uma prestação de contas principalmente, que vai entregar as contrapartidas, porque isso vai impulsionar a empresa. Sem dúvida. A gente aqui eu tenho amigos que são empresários e são meus clientes, que o cara calcula a guia no final do mês e me manda o recurso para poder ajudar. Mas eu falo, cara, deixa eu fazer a área de responsabilidade da sua empresa, deixa eu te entregar os documentos. Isso é relevante, tal. Então é um pouco isso, beleza? Acho que a minha recomendação é começar por projetos que tenham uma governança estabelecida para poder sentir o gosto, né? E aí?
Que legal. E para conhecer os escritores em formação, o que o empresário, a pessoa que está assistindo a gente, como que ela faz para conhecer um pouco mais? Seja para indicar, seja para conhecer. E eu acho que quando a gente cria um ecossistema que conhece mais o projeto, sem dúvida nenhuma, a gente acaba alcançando mais empresários que podem atuar dentro do projeto com a gente como parceiros. A gente tem todo um time aqui porque a gente é embaixador do projeto 24 horas por dia, né? Então, assim, por meio das nossas redes sociais, @lumaensino, ou nosso site, @lumaensino.com.br, tem espaços ali na mensagem, no telefone, entrar em contato, a gente vai responder rápido, vai marcar uma reunião. Mas o meu convite número 1 para qualquer pessoa, seja empresário, seja um entusiasta local, a cada 15 dias a gente faz visitas guiadas no projeto. Vamos lá, vamos conhecer, para ver, respirar, ver de perto, ver as crianças aprendendo de perto. Eu acho que isso é o mais relevante. Sem dúvida nenhuma. Murilo, obrigada. Eu que uma agradeço. Alegria. Conversar um pouco mais, aprender também, né, gente? Apesar de fazer parte da Luma, eu também estou aprendendo todos os dias sobre lei de incentivo. E o recado final que a gente gostaria de deixar para vocês é que imposto, quando ele é bem direcionado, ele traz muito resultado. Então, é o impacto que a gente quer mostrar que acontece, a gente tem a oportunidade de fazer com que isso aconteça por meio da educação, que a gente acredita que cada vez mais vidas são transformadas pela educação. Esse foi o Impacto em Pauta. Eu sou Patrícia Lino.